Oi pessoal, aqui é a Pri de Santa Amarela e hoje eu vim aqui responder para vocês a tag Problemas de um Leitor. A tag tem 11 perguntas. Pergunta número 1. Você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? Para essa pergunta não tem muito segredo. Eu simplesmente venho aqui, paro na frente da estante, fico olhando todos os livros que eu tenho e escolho um. O que o coração mandar, tá na vez da leitura. Pergunta número 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Dificilmente eu paro a leitura de um livro. Eu acho que até hoje na minha vida eu só parei a leitura de um deles porque eu acho que a história ainda pode impressionar. Tanto é que o livro que eu parei eu quero retomar, mas eu acredito que ainda vai acontecer. Claro que tem finais que me decepcionam, mas eu continuo. Pergunta número 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Gente, pra ser bem sincera com vocês, esse ano eu não coloquei muita meta de leitura. Ano passado eu coloquei e não cheguei nem perto, mas eu acredito que a leitura precisa ser, antes de tudo, prazerosa. Não adianta a gente pegar um livro e se matar lendo e não curtir a história, não viver cada momento da história simplesmente para cumprir uma meta. Então assim, eu acho que mais vale você não cumprir a meta, mas saber que você leu e você se entregou para todas aquelas histórias, do que você ler por ler e de repente daqui a um mês nem lembrar o que aconteceu. Então eu acho que eu ficaria tranquila. Pergunta número 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Ai, é difícil responder essa pergunta, porque geralmente a capa influencia muito no momento da escolha de um livro. Então assim, se para escolher um livro já influencia bastante, imagina para uma série. É claro que se é um livro que tá todo mundo falando que é muito bom e tá super bem comentado, a gente não liga muito pra capa, mas eu ficaria meio com o pé atrás e começar uma série em que as capas não são tão legais. Pergunta número 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de um livro que você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Eu digo que eu não gosto, mas eu procuro saber nas pessoas que gostam do livro que eu não gosto, o que elas gostaram. Talvez até eu tenha focado num lado da história que a outra pessoa não focou, e eu gosto de compartilhar sobre isso, de saber o que a outra pessoa achou, até pra eu comparar o que aconteceu. E gente, cada um gosta de um tipo de livro e tem leituras que vão ser fantásticas pra mim e a outra pessoa não vai gostar e tá tudo bem. Pergunta número 6. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Gente, eu choro, até porque quem me conhece sabe que eu não sou muito de poupar lágrima, então não tenho muita vergonha disso não, gente. Vou chorar e se alguém perguntar, vou explicar o que está acontecendo. Vai que eu ainda incentivo uma pessoa a começar a ler o livro, né? Pergunta número 7. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente? Pula para a sequência? Lê uma sinopse ou resenha? Chora de frustração? Gente, eu não leio novamente, eu posso até pegar uma sinopse e dar uma lida, mas eu pego o livro e já começo a ler porque eu confio muito na minha memória e eu sei que a história uma hora ou outra vai voltar. Então eu pego o livro que eu tô com muita vontade de ler e já começo a leitura. Pergunta número 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Essa pergunta é um pouco difícil pra mim, porque eu costumo emprestar livros pra quem me pede, mas eu empresto livros pra quem cuida dos meus livros, então não sei como eu diria não. Acho que talvez eu falaria, esse livro eu não tenho o costume de emprestar porque ele é um item de coleção, alguma coisa assim, mas eu acho que as pessoas que pedem meus livros emprestados já sabem da paixão que eu tenho por eles. Então elas cuidam o máximo e pra mim tá tranquilo. O importante é que as pessoas leiam, né? Pra quem cuida, não vai usar o marcador da capa como marcador, hein? Por favor. Pergunta número 9. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Eu tô tirando um tempo do meu dia para leitura. Então a leitura
é a principal atividade que eu preciso desenvolver naquele tempo e vem dado bastante certo. Outra coisa que conta bastante para que a gente leia mais é escolher os livros que mais nos agradam, né? Isso ajuda bastante também. Penúltima pergunta, pergunta número 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Eu acho que eu já fui mais maluca na hora de comprar livros, mas hoje em dia, como eu conheço bem o meu ritmo de leitura, eu busco comprar o que eu mais tenho vontade de ler e o que eu sei que eu vou dar conta de ler, porque também não adianta comprar o livro e deixar ele parado na estante. Então, eu peso bem assim na hora da compra, eu examino bastante, eu penso bastante antes de finalizar. Última pergunta. E agora que eu vi que ela está relacionada com a pergunta número 10. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? É por isso que tem que pensar bem antes de comprar, porque assim, não adianta num mês eu ler só romance de época. Não que tenha problema, mas eu quero trazer conteúdo diferente pra vocês, então não adianta eu só ler romance de época. Eu tento variar bastante, por isso que eu pensando bem na hora de comprar, esse livro não vai ficar muito tempo parado na minha estante, porque eu sei que ele tá ali e que ele tá disponível e o meu tempo também tá disponível pra leitura dele. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui. Deixa aí nos comentários quais são os seus maiores problemas na vida de leitor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curta esse vídeo se você gostou, compartilha ele com os seus amigos, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, para que o Estante Amarela cresça cada vez mais. Muito obrigada, um beijo e até o próximo!